Ciro Gomes reapareceu mentindo sobre o governo Lula, mentindo e municiando o bolsonarismo contra o governo Lula. Veio com uma história de precatórios, que não sei o que lá, e aí o Estadão verifica, foi ver e era mentira. Já tinha visto pessoas nas redes sociais comentando que o Ciro estava mentindo, né? E vi pessoas comentando que o Ciro, na verdade, não entende de precatórios, né? Ele fica aí se gabando de entender muito de economia, mas, na verdade, ele não sabe do que está falando, né? Ou ele mentiu propositalmente, ou ele não sabe do que está falando. Não, o governo não vende precatórios para bancos e nem teria como. Discussão surgiu nas redes sociais após Ciro Gomes acusar Lula de beneficiar irregularmente instituições financeiras, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Uma declaração de Ciro Gomes sobre suspeita de corrupção no pagamento de precatórios pelo governo Lula viralizou nas redes sociais. Em entrevista à CNN, no dia 2 de março, o ex-presidenciável, que foi para Paris, que ganhou só 3%, né? Tem que falar isso. Comentou sobre a liberação de 93 bilhões de reais para o pagamento das dívidas e acusou o executivo de vender precatórios para bancos. Poucos bancos, 2 bancos que compraram com deságio de até 50%. Segundo ele, isso seria uma falcatrua maior que a do Mensalão e do Petrolão juntos. A reportagem buscou especialistas que esclareceram que o governo não vende precatórios, apenas realiza o pagamento das dívidas à justiça. A venda de precatórios para terceiros com descontos pode ser feita por credores das dívidas para receber mais rápido o dinheiro. Consultado pelo Estadão Verifica, o Ministério Público Federal informou que até o momento não há denúncias sobre o caso mencionado por Ciro Gomes. A assessoria do ex-ministro não respondeu aos contatos feitos pela equipe, né? O precatório é uma ordem judicial para o pagamento de dívida da União, de estados ou de municípios. Essa dívida surge quando uma pessoa ou empresa, por exemplo, ganha uma ação contra um ente público e o judiciário emite a condenação definitiva, estipulando o valor devido para sua inclusão no orçamento do ano seguinte. O que o governo Lula fez com os precatórios? Em dezembro do ano passado, o presidente Lula editou a medida provisória que abriu crédito extraordinário de 93 bilhões para pagar precatórios devidos pela União. Isso foi possível porque, no mês anterior, o STF autorizou essa medida por 9 votos a 1. O governo precisou editar a MP abrindo crédito extraordinário porque a decisão do STF fala do estoque que foi criado pela gestão Bolsonaro. Os valores para retomar os pagamentos não constavam do orçamento. Por que o governo não pode vender precatórios? Apesar de ser comum que ocorra a venda de precatórios, apenas aqueles que têm valores a receber podem fazer o procedimento e não o governo, né? Então, o Ciro Gomes, a entrevista de Ciro Gomes com a CNN foi transmitida dia 2 de março e consta na íntegra. O recorte do vídeo, ele fala ter achado estranho o anúncio do pagamento pelo governo de mais de 93 bilhões em precatórios. O Lula e o PT e o Haddad, sem dinheiro para nada, corta daqui, corta dacolá, confusão, de repente resolve pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. O entrevistado disse ter investigado e descoberto que o governo federal teria vendido esses precatórios para alguns poucos bancos, com deságio de até 50%. Isso é uma falcatrua maior do que o Mensalão e o Petrolão juntos, acusou Gomes. Quando questionado sobre as provas dessa acusação pela CNN, o ex-presidenciável disse ser necessário solicitar a investigação ao Ministério Público. O MPF foi consultado pelo Estadão e informou que não localizou denúncia sobre o caso mencionado. A equipe também tentou contato com a assessoria de Ciro para esclarecer as acusações, mas não houve resposta. Deve ter fugido para Paris. Mentiroso, ou não sabe do que está falando, incompetente, né? Mentiroso ou incompetente. Realmente é um cara que rasgou a sua biografia, jogou a sua biografia no lixo, porque essa fake news do senhor Ciro Gomes alimentou as redes bolsonaristas a semana toda. Coloca os prints aí, Gui, que eu fiz, olha só,
sites aí de direita. Ciro Gomes denuncia o estranho pagamento à vista em precatórios pelo Lula. Esse canal aí, Ancapso, sei lá, mais de 100 mil visualizações. Aquele cara lá, o Gustavo Gaia, Lula é um desastre tão grande que até Ciro Gomes está fazendo sentido. Mais de 140 mil visualizações. Tem mais. Ciro Gomes denuncia irregularidade praticada pelo PT com precatórios. Ciro diz que o PT cometeu crime. Revista Oeste, 124 mil visualizações. Falcatrua maior que o Mensalão e o Petrolão juntos. Brasil Paralelo, 92 mil visualizações. Ciro Gomes denuncia suposto esquema de precatórios do governo mentiroso ou incompetente, né? E aí, o Nicolas Ferreira também tuitou a respeito. Olha só. Ciro Gomes denunciou hoje à CNN um possível escândalo do governo Lula envolvendo precatórios e bancos. Segundo ele, este escândalo seria de proporções maiores que o Mensalão e Petrolão. Diante disso, protocolarei ao MP uma representação para que as acusações sejam investigadas. Ao mesmo tempo, solicitarei informações à ministra do Planejamento, Simone Tebet, questionando o processo de quitação integral desses precatórios. Caso a resposta não seja esclarecedora, cabe ao parlamento avaliar por meio de uma CPI a validade dessas transações. 1 milhão de visualizações para a mentira do senhor Ciro Gomes. Tome vergonha na cara, Ciro. Agora, eu vou dizer uma coisa. Depois dessa, que você está aí municiando as redes bolsonaristas com fake news, podemos chamar você de quinta coluna, né? Está liberado chamar Ciro Gomes de quinta coluna. Quinta coluna e produtor de fake news. Vamos lá. Deixa eu ver os comentários de vocês. Johnny Scarpelli, fake news é crime, Ciro. Marilene Leite, tem que mandar o Ciro para a Argentina. Fábio Augusto, o Ciro busca o poder a qualquer custo, ou então esqueceu que hoje em dia somos capazes de decifrar palavras difíceis e sua fala prolixa. Maria Angélica Coldebelli, como pode usar de mentira para falar mal do governo? Inveja por... Nossa, não tem um cara mais invejoso no mundo do que o Ciro, né? O cara deve morrer de inveja do Lula, deve doer nele, né? Tá aí, Ciro é um rancoroso. Neuza Fontes, muito gente boa e talentosa essa menina, muito boa mesmo, Mariana, né? Márcio Hermes, Cirão vai comer camarão. Paulo Marques, processo nele. Salvador Batista, Ciro Gomes é um sujeito ridículo, até os irmãos não querem saber dele, frustrado, sem noção. Marilene Leite, amei a entrevista, como Lula viralizou no mundo como o maior estadista, Ciro quer pegar rabeira no cometa do Lula. Paulo Marques, Mico Gomes, escada da extrema-direita, exatamente, quinta coluna. Miriam Ramos, o Ciro é invejoso, 3% foi o que ele teve nas eleições presidenciais. Maria Angélica Coldebelli, governo deveria processar Ciro Gomes. Veranize Ferreira, desonesto, invejoso. Luiz Vacinado, muito grave o que ele disse, tem que provar, Ciro. NL, Sinara, será que o Ciro já está sem Nil? Tá nada, gente. Não tá. Isso aí é tudo calculado. Vocês não viram que o guru dele, Mangabeira Unger, já está assim com o Bolsonaro? É capaz dele estar se aproximando também.